Bom, então nosso estudo hoje é a continuação do livro de Abacuque. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Só o capítulo 2 hoje. É importante a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu no capítulo 1. Talvez a maioria de vocês já estavam aqui naquele estudo, porém o tempo passa e a gente acaba se esquecendo de detalhes importantes. A mensagem principal do primeiro capítulo que nós estudamos foi o quê? Aquela mensagem em que Abacuque olha para Deus em oração e diz: até quando, Senhor? Vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 1. Olha lá. Peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Aqui o tempo em que Abacuque vive é mais ou menos por volta de 620 a.C. Nesse tempo, o último rei, vamos dizer assim, o último rei legítimo mesmo, reinava, era o rei Joaquim. Nesse tempo, o Império Assírio tinha acabado de cair pela mão dos babilônios, e também o reino do norte, o reino de Israel, já tinha sido levado cativo pelos assírios. E agora só restava o reino de Judá, o reino do sul. E esse reino do sul estava completamente corrompido. O que nós vimos nos domingos de manhã quando estudamos Ezequiel, pela idolatria, pela imoralidade, pela desobediência, pela soberba do povo de Israel. Estava completamente aí, o povo estava completamente fora da vontade do Senhor. Então, Abacuque ele diz: até quando, Senhor? O Senhor vai ver violência, o Senhor vai ver maldade, o Senhor vai ver idolatria, e nós estamos aqui com os nossos olhos contemplando tudo isso. E o Senhor vai permitir que tudo isso aconteça na sua terra, até mesmo dentro do templo que o Senhor mandou construir. Então essa era uma indignação do profeta Abacuque. E Deus dá uma resposta para ele. No versículo 6 aqui, Deus fala para Abacuque: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Então Deus ele fez uma promessa para Abacuque: Abacuque, todo esse mal que você está vendo dentro de Jerusalém, todo esse mal vai ser julgado, esse povo vai ser castigado, eles vão ser levados cativo para a Babilônia, vão ficar 70 anos lá. Fique tranquilo que eles não vão ficar sem castigo. Então Deus escolhe dentre as nações uma nação poderosa, a mais poderosa de todas da sua época, a que governava sobre o mundo todo, os caldeus, ou seja, os babilônios. Essa foi a resposta de Deus: não vão ficar impunes, serão castigados. Porém, Abacuque, quando ele ficou sabendo qual seria o instrumento de juízo do Senhor para castigar o seu povo, ele fica indignado. E a resposta que ele dá para o Senhor é essa aqui, versículo 13. Vamos ler. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não pode contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então Deus fala, Abacuque fala para o Senhor: Senhor, o Senhor vai julgar o povo de Deus com o povo que é mais ímpio do que nós, que é mais impuro do que nós, porque os caldeus adoravam os deuses estranhos, adoravam Baal, Marduk, os deuses da Babilônia e dos caldeus também. E era um povo que virava as costas e não fazia caso para o Deus de Israel. O Senhor vai usar esse povo e ele fica indignado. E a mensagem que nós vimos era essa: às vezes a gente fica indignado com as coisas e às vezes a gente pede uma resposta do Senhor, uma atuação de Deus contra o mal que está acontecendo. E às vezes a atuação de Deus não é aquilo que a gente está esperando. Talvez a gente quer mostrar para Senhor, o Senhor tem que fazer dessa forma. Mas Deus ele sabe a forma correta de fazer. E Abacuque ficou meio sem concordar com isso. Lembrando que os caldeus, no ano de 615, muito pouco antes de ser escrito, muito pouco tempo depois de ser escrito esse livro, eles invadiriam, cercariam Jerusalém, o povo ia passar fome, a fome ia ser tão grande que as mães iam ter que cozer os próprios filhos para comer, ia ser um tempo angustioso.
talvez o tempo mais angustioso de Israel até hoje, né? E Abacuque fica espantado com isso. E no capítulo 2 nós vemos esse espanto dele. Ele mostra para o Senhor que essa resposta não foi bem aquilo que ele esperava ouvir. E agora nós vamos ver o desenrolar da história. O interessante aqui é que Deus, Ele nunca faz nada sem antes avisar os seus servos. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Deus avisou Isaías, Deus avisou Jeremias, Ezequiel, tantos profetas que o mal cairia sobre o povo. E os profetas repassaram essa mensagem para o povo, mas o povo não deu ouvidos. Mas o que é mais importante é saber que o Senhor avisa os seus servos. E isso tem base bíblica para afirmar, né? Para quem duvida. Voltando aí alguns livros atrás, aí, ó, Amós, capítulo 3. Passa Jonas, passa Miqueias. No capítulo 3, aqui, ó, versículo 7, diz o seguinte, olha: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Como vocês bem sabem, eu estou estudando os profetas do Velho Testamento e meu desejo, se Deus assim me permitir, é estudar todos. E sempre nós estudamos os profetas olhando a história, respeitando a história de Israel, como foi, e também trazendo para os nossos dias a mensagem, o foco da mensagem, e olhando para o futuro. A mesma coisa que aconteceu no passado está prestes a se repetir. O mundo agora é o mundo, agora não é só Judá. Todo mundo é mau, todo mundo está idólatra, todo mundo está perverso, todo mundo está praticando a maldade. E os servos de Deus, os verdadeiros, estão clamando: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso? Leis que são completamente anti-Deus. Leis que querem aprovar o aborto, que mata milhões de crianças todos os anos na Europa. Leis como a legalização das drogas que destroem os nossos jovens. Leis como a legalização até mesmo da pedofilia. Que mal! Todo esse mal, o mundo está permeado com todo esse mal, está manchado. E os crentes verdadeiros, os sinceros, estão clamando: até quando, Senhor? E o Senhor nos avisou no livro de Apocalipse que vai chegar um dia que Ele vai julgar esse mundo e vai destruir, e vai ser 1000 vezes pior do que foi a destruição de Judá. Então nós podemos ficar tranquilos e descansados, que quando nós estamos no Senhor, seguindo a sua vontade, andando em obediência, nós saberemos. Quando o tempo mal chegar, o Senhor vai nos avisar. Ele vai. Ele já deixou tudo escrito para nós. Mas se precisar ainda de um toquezinho, para que você entenda que, olha, a grande tribulação começa amanhã, o Senhor vai nos avisar. Beleza, agora vamos entrar no capítulo 2 e vamos destrinchar. Vamos lá, vamos ler o versículo 1. Depois da pergunta: até quando, Senhor? A resposta: os caldeus vão castigar o povo. A indignação: Senhor, vai usar um povo mais ímpio do que nós? O que Abacuque faz? Versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Abacuque parece que, na sua indignação, ele não teve uma resposta imediata. Deus já não respondeu de pronto. O que ele fez? Subiu na torre de vigia, esteve, acredito eu, em jejum, em oração, em meditação, buscando do Senhor uma resposta, esperando uma resposta. E no versículo 3, o Senhor começa a responder ao questionamento de Abacuque. Versículo 2, no caso. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que passa correndo. Abacuque, eu vou te dar revelação
do que vai ser, da sua angústia, do seu tormento, daquilo que aflige o seu coração? Eu vou responder para você. E você vai escrever em tábuas. Essas aqui são tábuas. Nessa época, os israelitas, eles não usavam tábuas. Eles não escreviam assim. Eles escreviam em couro. Mas aqui diz que Deus manda ele escrever sobre tábuas. Quem escrevia em tábuas eram os babilônios. Eram tábuas de argila. E era para escrever numa letra tão grande que até quem passasse correndo pudesse ler. Então essa mensagem, ela não é só para o povo de Israel. Porque se fosse só para o povo de Israel, era para ser anunciada ali como os profetas faziam, no boca a boca, escrevendo no couro, os pergaminhos, para que todos pudessem ler. Essa era uma escritura que era para todo mundo ver, não só para o povo de Israel. Uma revelação, vamos dizer assim, mundial, tá? E também diz o seguinte, sobre tábuas para que possa correr, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então nós vemos que a resposta de Deus não trata apenas do que a história já nos conta. A história já nos conta hoje que no ano de 605, aproximadamente, Nabucodonosor cerca Jerusalém e toma, e destrói, derruba o templo, queima toda a cidade, derruba os muros. Sim, Deus está falando disso. Mas não é só isso. É também para o tempo do fim. Não é uma revelação só para o povo de Israel, mas uma revelação para todas as eras. E é para ser gritado de forma bem alta, para que todos possam ouvir. Essa mensagem tem que ser escancarada. É por isso que era uma tábua grande, para que mesmo se alguém passasse correndo, pudesse ler ela. O sistema Babilônia, aqui, ele vai... esse nome aqui, no caso aqui, livro de Abacuque, falava dos caldeus, falava de Nabucodonosor, depois do seu sucessor Belsazar, aquele império. Mas a gente vê que esse sistema Babilônia, que é um sistema que é político, dominador e opressor, que é um sistema também, vamos dizer assim, contra Deus, ou um sistema, não é ateu, mas é um sistema pagão. Esse sistema morreu ali, com a chegada dos medo-persas ou dos persas. Destruiu aquele império, acabou, ele passou. Mas esse sistema Babilônia, política opressora, em cima dos pobres, em cima dos mais fracos, dominação mundial, paganismo e ser um sistema contrário a Deus, que levam as pessoas a ir contra a vontade de Deus, permanece até hoje e vai permanecer até o fim. É o sistema Babilônia. Vamos ler o capítulo 13 de Apocalipse. Vamos lá. É o que eu falei, nós vamos ver presente, passado, futuro, então fica ligado. Capítulo 13, versículos 5 a 7. Capítulo 13 fala do anticristo. É o último império que haverá nessa terra, o último império que há de dominar. É o último, porém será o mais cruel, o mais feroz de todos, o mais dominador, o mais assassino, e também vai ser o império mais blasfemo de toda a história. É o que mais vai se revoltar contra o Senhor. Versículos 5 a 7, falando do anticristo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, período da grande tribulação. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então a gente não pode estudar Abacuque de uma forma simplista e ficar só lá. Nós temos que ver a história que aconteceu, que a Bíblia registra um fato histórico, e saber também que esse fato histórico vai se repetir e que a intensidade vai ser muito maior. E a revelação é essa.
Muito bem, vamos lá. Vamos ler o versículo 4, que é o versículo, vou isolar ele, é o versículo chave do nosso estudo de hoje. Vamos lá. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Está falando de quem? Dos babilônios. Principalmente dos reis, mais precisamente Belsazar. Nós vamos ver a queda desse rei. E nós vamos ver como que a alma dele se inchou pelo grande poder que ele teve nas mãos. Então diz que o ímpio, com todo o poder que ele conseguiu angariar, vamos dizer, Nabucodonosor, com todo aquele poder que ele conseguiu conquistar no mundo, ele se inchou, ele ficou inchado, ele ficou cheio de si, ele ficou orgulhoso, arrogante. Então, esse é o destino do ímpio. Essa é o caráter do mal, do dominador, do ímpio. Porém, Deus diz o seguinte: comparando com o ímpio, mas o justo pela sua fé viverá. Essa é a mensagem. E vocês têm que gravar isso. O justo viverá pela sua fé. Mensagem versículo chave aqui. E você tem que colocar no seu coração, escrever, como escrever, foi mandado escrever naquela tábua de pedra. O justo viverá pela sua fé. O mundo domina sobre tudo. Deus permite. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno. O maligno ofereceu para Cristo os reinos desse mundo e ele recusou. O ímpio domina até sobre nós, os crentes. Porém, o tempo de dominação do ímpio está determinado até um certo ponto. Dali não vai passar. A paciência de Deus não é eterna. Ela é eterna. Porém, vai chegar um momento em que Deus vai tomar uma atitude. E o ímpio, ele vai continuar cada vez sendo mais ímpio. O mal vai continuar cada vez sendo mais mal. Mas o justo viverá pela fé. Aqueles que amam o mal, que amam a maldade, que amam a impiedade, esses serão destruídos para sempre. Esses perecerão. Porém, o justo viverá pela fé. Que mensagem linda e maravilhosa. Quem aqui é justo? Ninguém é justo aqui. Nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos recordar hoje na ceia. O sangue de Cristo nos lavou e nos vestiu com vestes brancas de justiça. A justiça não é nossa, pertence a Cristo. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida passa a ser um justo e pela sua fé viverá. Os ímpios serão derrotados, perecerão, mas o justo viverá eternamente pela sua fé. Essa é a mensagem que começa a confortar o coração de Abacuque. Abacuque, não se inveje dos ímpios. Não, eles são poderosos, eles dominam. Não tenha inveja deles. Não queira trilhar o caminho deles, porque eles passarão e serão destruídos. Mas você que é justo, você que vê em Deus a sua justiça, você viverá eternamente. Maravilha, não é? Eu acho que agora Abacuque começa a ficar mais tranquilo, mais calmo. E Deus promete, ali para aquele tempo, nós vamos ver agora, que aquele grande império, que Abacuque tinha visto, ele tinha presenciado, quem esteve aqui no último estudo vai lembrar, como foi a destruição do império dos assírios, nas mãos de Nabucodonosor, uma vitória incrível. Mas Deus promete, ele também será destruído. Fica tranquilo. O ímpio não vai prevalecer para sempre. Apesar do poder que alcance, ele vai cair. Versículos 5 até o 8, vamos ler.
Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes um contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega a si mesmo de dívidas, não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? A soberba dos babilônios será derrubada, será destruída, com grande poder militar, com táticas de guerra, com vitórias, tomando os despojos das nações que eles conquistavam, com grande riqueza eles reinaram e foram poderosos sobre a terra. Mas Deus diz que se levantaria outro maior do que eles e os derrotaria. Aqui Deus está falando dos persas, dos reis Ciro e Dário, que invadiriam a Babilônia num só dia e destruiriam. Vamos ver essa história só para vocês saberem. Aqui no tempo de Abacuque, quem invadiu Judá e levou cativo para a Babilônia foi o rei Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor faleceu e ficou no lugar, na verdade eu acho que é o neto de Nabucodonosor, Belsazar. E ele se inchou com todo aquele poder que ele tinha na mão. Ele foi soberbo. Tão soberbo que ele pegou os utensílios de ouro, os vasos de ouro, feitos para adoração lá no templo em Jerusalém, que Deus mandou fazer. E neles foi beber vinho para blasfemar do nome de Deus, fazer orgias e usar aqueles utensílios sagrados para escarnecer, para zombar de Deus. Foi nesse momento que o Império Babilônio caiu e foi destruído, conforme a promessa que nós vimos aqui, porém no versículo 6. Não levantarão, pois ele, uma parábola, Versículo 7. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? Não vão se levantar assim, os que vai te derrubar? Você não é poderoso? Não é grande? Não domina o mundo todo? Vai ser assim, a sua queda. Num estalar de dedos. Vamos ver essa história. Daniel, vamos voltar lá, livro de Daniel, vamos ler no capítulo 5. Só para vermos como é que foi a queda. Porque Abacuque estava angustiado. O senhor vai usar um povo mais ímpio que nós? Vou usar. Vai ser meu instrumento de castigo. Porém, não pense que eles vão permanecer para sempre, não. Eles também vão ter o castigo deles. Capítulo 5, vamos ler só os versículos 3 a 6. Capítulo 5, rei Belsazar fez um grande banquete, fechou toda a Babilônia, festa, chamou-se os seus soldados, os homens da alta corte, e ali eles festejavam, comiam carne, bebiam vinho, se embebedavam, se prostituíam das piores maneiras possíveis. A arrogância foi tanta que chegou a dizer: pega lá os utensílios sagrados da casa de Deus, é nele que nós vamos beber. Vamos zombar desse Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Não é nada. Nesse momento, o império dele foi cortado. Vamos ler. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam eles e o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, e ferro, e de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam uns nos outros. Acabou a arrogância, né? Vamos tomar aqui, vamos zombar desse Deus aí que não é nada. Viu uns dedos escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Os lombos relaxaram. Aquele que estava altivo ficou assim, joelhinho batendo um no outro. Estava tremendo, mas não era de frio. Acabou toda a arrogância dele.
Nesse momento, os persas entraram, invadiram e ele foi morto. E o Império Babilônio assim passou. A profecia prometida aqui para Abacuque, dos versículos 5 a 8, que os caldeus seriam destruídos, foi cumprida. E depois dele se levantou o grande, muito grande e poderoso Império dos Medos e dos Persas. Beleza. Agora nós vamos ver aqui 5 ais. 5 ais. Esse ai aqui é um ai de gemido de dor. É um ai de quem está sofrendo porque está sentindo a justiça. É uma vingança contra aquele que fez o mal. Só que daqui para frente, nós não vamos estar falando de Babilônia antiga. Nós vamos estar falando da Babilônia antiga, mas de todo esse sistema Babilônia. Política e religião. Usando política, religião, poder, dominação, opressão, para colocar as pessoas contra Deus. Vamos lá. Versículos 9 até a 11. Primeiro ai. Mas lemos até do 5 até o 8? Não, é isso. Não, nós lemos, né? Nós não lemos do 5 até o 8. Então vamos ler o restinho. Não se levantarão de repente, vamos ler o 7. Não se levantarão de repente os que tinham de morder, e não despertarão os que tinham de abalar, e não lhes servirá tudo de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que nela habitam. Esse é o primeiro ai. Olha lá, versículo 6, né? Ai daquele que multiplica o que não é seu. O primeiro ai, avareza, aquele que prospera, que sobe, que cresce, pisando no mais fraco, destruindo o mais fraco. Primeiro ai. Agora vamos ver o segundo ai, versículos 9 até o 11. Ai daquele que em sua casa ajunta bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Cobiça. Esse é o segundo ai. Para a Babilônia, quanto para esse governo, esse sistema Babilônia que reina até hoje. Cobiça, ai daquele que ajunta na sua casa bens mal adquiridos, que se enriquece com a pobreza dos outros, que se fortalece oprimindo, destruindo os mais pobres e os mais fracos. Ai deles. Não ficará escondido. Ele pode ficar dentro da sua casa, cheia de riquezas, de bens que ele conseguiu pela opressão, pelo mal. Mas o que diz aqui? A pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Mesmo que ele fique lá dentro do seu palácio, confortável com toda a sua riqueza, adquirida com maldade, ainda assim, os seus próprios bens vão clamar contra ele. Isso aqui foi conseguido de forma injusta. E isso vai ser recompensado para você um dia. Mal vai ser pago com o mal. Espere. Versículo 12 até o 14. Terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Terceiro ai. Riqueza com sangue. Aqueles que fazem a guerra para prosperar, aqueles que matam para conseguir alcançar os seus objetivos. Ai deles, ai deles. Babilônia agiu assim, conseguia a dominação através da matança, destruía, assim como fez com Judá. Abacuque viu bem isso acontecendo. Ele viu o povo ser massacrado de forma extremamente violenta. Mas ai desses que com a guerra, com o derramamento de sangue, conseguem prosperar, serão destruídos.
Versículos 15 até 17. Quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tu lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Quarto ai, orgulho. Orgulho. Aquele que embebeda o seu companheiro para ver a sua nudez. É como se desse uma bebida comum para o seu companheiro. Ele ficaria bêbado, mas não cometeria uma loucura. Ele mistura ali uma substância para que ele possa perder completamente o juízo. O que isso quer dizer? Engano, mentiras, palavras, muitas vezes com palavras doces, com palavras saborosas, com lisonjas. Assim os governos do mundo conquistam os povos com mentira, e depois de conseguir aquilo que eles querem, deixam a pessoa nua, envergonhada. E Deus diz o quê? Que no lugar de honra, você vai beber desse cálice também. É importante a gente estar atento, lembrando de tudo isso, porque se der tempo, nós vamos ver uma passagem que vai puxar tudo isso aqui, tá? A cobiça, a avareza, a riqueza com opressão, o orgulho. Tudo isso está nesse sistema, Babilônia. Tudo isso esteve lá dentro da Babilônia. Tudo isso permanece até hoje. E tudo isso, todo esse mal, esse orgulho, avareza, destruição, opressão, tudo isso vai aumentar muito no tempo do anticristo. Acredito estar próximo, tá? Não sou profeta, não sou adivinho nem mago, tá? Mas pelo que a gente vê do mundo como está, me parece que isso não demora a acontecer, tá? Mas o dia e a hora determinado pertence somente ao Senhor. Muito bem, versículos 18 e 19. O quinto ai, o último ai. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta, pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Último ai, contra os idólatras, contra aqueles que fabricam o seu próprio Deus, inventam um Deus, esculpem um Deus, se reverenciam perante Ele e esquecem que há no céu o Criador de todas as coisas. E esquecem que somente a Ele é devida a adoração e mais ninguém, somente o nosso Deus. Os idólatras também serão destruídos. O quinto ai. Esse é o sistema Babilônia. Começou lá na antiguidade, lá com Nimrod. Nós já falamos do Nimrod, para quem lembra. Esse sistema nunca caiu, construído por Nimrod e Semiramis. Ele vem na mente de todos os governantes do mundo, até hoje. E eles usam disso, de riqueza com opressão, de orgulho, de mentira, de matança, de avareza, idolatria. Tudo isso para conseguir os seus objetivos. Foi isso tudo que Abacuque viu na sua época, e ficou indignado quando Deus disse que usaria aquele povo que anda conforme todo esse sistema Babilônia para castigar o povo de Deus. Porém Deus falou: esse vai ser a minha espada, essa vai ser a minha espada, a minha vara para castigar o meu povo, para que aprenda uma dura lição. Mas esses também não serão poupados, beberão do seu próprio veneno. Muito bem, vamos ver aqui quanto tempo nós temos, se der tempo, 35 minutos. Vamos ver a queda total. A queda de Babilônia no livro de Abacuque já aconteceu, já foi. Mas vamos ver a queda total do sistema Babilônia no último tempo.
Para você que está como Abacuque hoje, olhando o que faz aí os governos do mundo, olhando todo o mal que nós vemos em volta aqui, quando você liga a televisão, quando você abre um jornal, quando você entra no Facebook, na sua linha do tempo, e vê toda aquela maldade, e se indigna com isso, primeiro você tem que saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o Espírito. É Satanás que está por trás de tudo isso. É ele que está orquestrando todo esse mal para que as pessoas se voltem contra Deus. Muito bem. Mas esse sistema que nós vemos hoje vai ser derrubado, vai cair, vai ser destruído. Babilônia passou, foi destruída. Daniel, o profeta, esteve na Babilônia. Ele viu o grande poder da Babilônia no seu auge, viu ela cair também. E hoje nós estamos aqui, vivendo nessa terra, clamando ao Senhor. Até quando? Mas nós, os crentes, não esqueçam da mensagem: o justo viverá pela sua fé. Nós, os justos, que somos justos porque fomos lavados no sangue de Cristo, nós, com esses próprios olhos, cada um de nós, veremos a destruição desse mundo. Vamos ler, para encerrar, Apocalipse capítulo 18, mas ainda falta um capítulo lá, um versículo para ser lido lá em Abacuque, que nós vamos ler. Tá? Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 8, a queda da Babilônia. Olha só, a queda da Babilônia. A Babilônia já não caiu? Caiu a Babilônia, império físico. Mas a Babilônia, sistema, continua até hoje e vai ser derrubada. Versículos 1 a 8. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Olha, prestem atenção. As nações beberam o quê? O vinho. Lembra do vinho? Da ira de toda a sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua delícia. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Mensagem para nós: sai desse sistema, sai fora. Olha lá, hein? Eleições estão chegando. Você vai votar num candidato que é pró-aborto? Sai desse sistema. Você vai votar num candidato que quer legalizar a pedofilia? Sai desse sistema, Babilônia. Você vai votar num candidato que faz leis que é contra Deus? Sai desse sistema, para que vocês não sejam participantes desses mesmos pecados. Versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou-se das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em delícias esteve, e foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha. Olha a soberba. E não sou viúva, e não verei o pranto. Olha a arrogância. Portanto, num dia só virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Maravilha, né? Muito bom. O sistema todo, Babilônia, vai ser destruído num só dia. Babilônia antiga foi destruída num só dia. Foi conquistada, mas não foi destruída. O poder passou para outra mão. E esse poder tem passado de mão em mão durante toda a história. E vai ser passado de mão em mão em mão, até chegar na mão daquele que as profecias apontam, o anticristo. E ele vai aumentar toda essa maldade, 5, 10, 1000 vezes mais. E nós veremos toda essa opressão. E nós estaremos aqui, clamando como o profeta Abacuque: Até quando, Senhor? Mas a promessa do Senhor é que esse sistema idólatra, corrupto, assassino, vai ser destruído para sempre. Esse é o nosso consolo. E o justo viverá pela sua fé. Aquele que teve fé no Senhor, que andou nos seus caminhos, esse não estará debaixo dessa condenação, desse juízo.
E agora vamos ler o último versículo para encerrarmos esse estudo. Abacuque 2, versículo 20, para encerrar, sem nenhum comentário, só a leitura do versículo. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Obrigado pela atenção dos irmãos, e essa é a mensagem que eu queria trazer hoje.